Estamos de volta, nosso segundo bloco, programa Direito na TV. A nossa convidada é a doutora Marimélia Martins Anella. E o assunto de hoje é o novo Código de Processo Civil, que vai entrar em vigor aí a partir do ano que vem. Nós temos algumas questões muito polêmicas nesse código. Uma delas é essa questão de julgar pela ordem cronológica, né? Nós já tínhamos isso, né? Isso já era um ponto a ser cumprido. Só que a gente tinha uma certa liberdade, o juiz gerenciava, ele tinha uma liberdade gerencial, né, de poder conduzir de forma mais rápida os processos mais rápidos, e os processos que têm uma certa dificuldade, eles acabavam sucumbindo a essas dificuldades. Mas ele conseguia imprimir um giro na vara, né, um ritmo. Agora, né, se chegar um processo de uma montanha de 50 laudas, de 50 volumes, o juiz tem que parar, é o que diz a lei, né? Ele tem que parar, julgar aquilo, e às vezes tem lá uma petição de juntado, uma questão urgente para ser resolvida, e ele vai ter que, só pode passar na frente se justificar. Quer dizer, isso não é mais burocracia, isso não vai poder, no seu entender, engessar ainda mais a liberdade gerencial que o juiz tem dentro da vara? Sim, eu acredito que isso vai prejudicar, seguindo a questão dos exemplos, vai prejudicar, porque às vezes surgem umas ações que são mais complexas, em que o juiz precisa de mais um estudo, e tem aquelas em que ele poderia dar uma decisão mais rápida, mais eficiente. Então, vai um pouco que prejudicar essa questão judicial entre a gestão deles. Só que, em contrapartida, tem alguns processos nossos que a gente sabe que ficam esquecidos, e aí a parte acaba achando que saiu um antes do que o outro. Então, isso vai fazer com que talvez não haja essa distância tão longa. Mas temos que levar em conta que ainda vai ser mantida a questão preferencial, idosos, pessoas com enfermidade grave. Mas, de qualquer forma, a intenção vai ser respeitar a ordem cronológica. Doutor Clédio? É bom que se diga que, até para o telespectador que está em casa assistindo, certamente ele está pensando, olha, eles estão contra uma coisa de julgar primeiro os processos mais antigos, não dá para entender. Esse foi exatamente, tenho certeza, o pensamento do legislador quando fez esse texto legal, porque o legislador, como ele está fora do mundo jurídico, a maioria deles pelo menos, ele pensa o quê? Não, mas eu não entendo como que um processo que está lá há mais tempo na mesa do juiz não foi julgado e um outro que entrou há menos tempo já foi julgado. Então o legislador, a gente tem que pensar aqui um pouquinho com a cabeça do legislador, né? O legislador, ele foi pela lógica. Pela lógica, o mais antigo tem que ser julgado primeiro, não tem por que furar a fila. Daí já tem outras pessoas que já faz um pensamento, quem sabe julgou mais rápido do outro que era amigo do juiz. Então até isso tem pessoas que pensam, mas na verdade nós que somos operadores do direito sabemos que não é assim, que na prática o juiz ele tem a sua gerência, ele sabe, tem processo que ele tem que produzir mais prova, tem processo mais complexo, que o juiz também ele tem que estudar mais. É muito fácil pegar uma matéria que é corriqueira e cair um processo na mão do juiz que é um processo totalmente técnico, um processo como nós já tivemos em comarcas aqui, processo ambiental, processo de extração de areia, processo que o juiz não tem todo dia. Uma sustação de protesto? Que é uma coisa simples. Simples. Daí ele não pode julgar, porque ele tem que julgar aquele processo que é muito complexo, que está lá há mais tempo. Então, acredito que essas coisas também vão se adaptar na prática. E o magistrado, assim, vai ter o bom senso, e os próprios tribunais também vão entender isso, que no dia a dia do judiciário não tem como tirar essa administração do cartório do juiz. O juiz, ele está ali, ele está vendo, ele está gerenciando. Então, na prática não tem. É muito fácil vir de cima para baixo, o legislador faz uma lei e manda, vai ser assim agora. Mas ele não está no dia a dia. E eu queria passar para vocês também a questão uma das questões que eu reputo mais polêmicas em relação a esse novo código, que se estendeu ali a questão do impedimento da suspeição do juiz para a figura do advogado também. Né? E a gente que vive talvez numa cidade grande, né? Isso passe desapercebido, porque as pessoas realmente não se conhecem, não tem muito contato, né? São mais distantes. Mas numa cidade pequena, né, isso pode dar uma certa confusão. Como é que vocês veem essa questão? Bom, eu até posso começar, posso abrir. Eu vou lembrar do nosso ex-juiz aqui, o desembargador Marcos Túlio Sartorato, que ele disse uma vez, olha, para mim, eu começando a minha vida de advogado, juiz, na verdade, não pode ser nem escoteiro.
síndico, nada, eu não posso ter amigo, não posso ir em clube nenhum. Disse, não, mas doutor, eu acho que não é assim, não, chega lá, vai ter o cara que estava aqui e tal. Então, ele tinha isso na visão dele, naquela época, talvez hoje tenha mudado, mas na época que eu estava começando, ele disse, olha, ele tinha uma visão muito, que ele tinha que viver enclausurado, em razão disso. Então, quer dizer, o que o código está propondo agora em outras palavras, também é isso. Porque o magistrado ele não vai poder mais ter uma vida social, ele não vai poder mais frequentar um clube, conversar com um advogado, porque senão ele vai ter que se dar impedido para tudo. Daí eu volto naquela minha mesma questão, que o legislador também fez sem pensar. O legislador pensou com a cabeça de legislador sem estar lá na prática. Mas vocês não acreditam que isso se deu por causa desses advogados lá que atuam no STF e começam a convidar esses ministros para festa de aniversário e pagar jatinho ou avião ou passagem para o ministro ir para lá e para cá? Mas não é isso que talvez até fosse tenha causado o estopim? Talvez até fosse, mas assim, né, isso seria um caso pontual que virou uma regra, porque na verdade, ô Maurício, eu vou falar uma coisa aqui como advogado, como representante da OAB, é uma concorrência desleal um ex-desembargador, um ex-ministro voltar a advogar. Ele é uma concorrência desleal. Quem é que vai deixar de contratar o ex-ministro Joaquim Barbosa para contratar o Clésio Moraes da cidade de Tubarão? Claro que o honorário dele não é o mesmo que o meu, então, mas quem pode pagar, vai pagar ele. Então essa concorrência para nós, para a advocacia, assim, ó, ela é péssima, é desleal e a OAB, em vários encontros nossos isso é discutido. Infelizmente a OAB não tem força para isso, mas tem sempre está batendo para uma hora mudar, e vem a quarentena, não pode parar e já advogar, mas mesmo assim, eu já testemunhei várias vezes em tribunal, chegar ex-desembargador, ex-ministro, o cara é tratado ali, coloca o cara no pedestal, chegou, tal. E aí, tá o cara do interior aqui lá para fazer uma ostentação, tremendo, porque nem toda semana a gente está lá, a gente já está lá tremendo, chega do outro lado, tem um ex-desembargador, um ex-ministro, a concorrência é desleal. Então, da mesma forma, o advogado que está lá no meio deles, que consegue tirar, emprestar jatinho, levar, então, isso é claro que vai ter. E eu também concordo que isso realmente seria digno, inclusive, de processo disciplinar, dentro mesmo do tribunal onde esteja acontecendo. Agora, o convívio social deles, eles estão num patamar que isso vai sempre acontecer. E aí não pode, esse caso pontual, virar uma regra geral para todo mundo. Imagina uma cidade pequena, uma cidade menor. Tubarão já é uma cidade pequena. Imagina uma cidade menor. Tem que ter muito bom senso com isso, porque senão, assim, tu vai enclausurar o juiz, hein? Vai botar no claustro. Sim. Não pode ir lá, não pode ir aqui, senão vão comentar, senão vão falar. Não, e mais, toda festa de advogado aqui na nossa comarca, nós convidamos todos os juízes. Juiz do trabalho, juiz civil, juiz federal, a gente consegue... Para jogar futebol. Para jogar futebol, então, quer dizer... O juiz não vai poder mais ir na feijoada do advogado, não vai poder mais jogar futebol com o advogado. Quando o juiz chegar no supermercado que viu um advogado, ele tem que largar o carrinho e sair correndo. Porque tem um advogado, ele vai querer conversar com o juiz e alguém vai dizer para ele, não, eu estava falando. Então, pode virar um absurdo. O que a senhora acha disso? Eu trabalho numa comarca pequena, então a gente tem essa questão de conhecer todo mundo. Vai ficar muito complicado, não tem como. Levar isso ao pé da letra aqui, não né? Não tem como. Nós vamos fazer mais um breve intervalo e já retornamos.